Irmãos e irmãs, celebramos a solenidade da Santíssima Trindade, a primeira solenidade do tempo comum. Claro que celebramos ali ainda o batismo do Senhor, que culmina o Natal do Senhor, mas no domingo posterior a Pentecostes, quando se encerra o tempo pascal, nós celebramos esta solenidade e dentro desta mesma semana celebramos também outra, que é a de Corpus Christi, aonde se origina a primeira procissão litúrgica da igreja. Todas as outras procissões, elas procedem da de Corpus Christi, ou seja, imitam. Quando vamos conduzir o Santíssimo Corpo de Cristo, sustentado no ostensório, ladeado por 6 varões, que sustentarão as hastes que na sua parte superior é coberta por um tecido, e o conjunto inteiro nós chamamos de pálio. À frente a cruz, do lado as tochas, nossos coroinhas, e em seguida o nosso povo de Deus, a começar dos nossos movimentos e pastorais. E assim nós celebramos solenemente, próxima quinta-feira, Corpus Christi. Mas hoje a festa da Santíssima Trindade, ou melhor, solenidade, gostaria de meditar sobre esta solenidade não para a igreja inteira, mas para nós, para você que veio a esta missa e chega com certo preconceito da grandeza da contemplação da Trindade Santa. O que guardamos da catequese? Da catequese guardamos que Deus, Ele é uno e trino, um só Deus, pessoas três, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. E a conjunção "e" é para dizer que os três dividem a mesma natureza. Não há, na verdade, nenhuma diferença da natureza divina um do outro. Tudo bem. Também nós temos em conta os 2 grandes mistérios da igreja, que são a paixão, morte e ressurreição do Senhor e a unidade trino da Santíssima Trindade. Este mistério da paixão, morte e ressurreição do Senhor é precedido por sua encarnação, o primeiro enviado para nós. Depois do primeiro enviado para nós, Ele enviará, após a sua ascensão, a terceira pessoa, que procede do Pai e do Filho. E na liturgia da palavra de hoje escutamos: Jesus ainda tem muito para nos dizer. Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos. E aí, essas coisas diz respeito ao que será dito quando vier o Espírito da Verdade, Pentecostes. Então, resumidamente, amados irmãos e irmãs, vocês escutaram dizer na nossa última missa, nós meditávamos sobre o reservatório divino que existe na alma humana. Nós somos um veículo
E Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Não pensem que isto é dito apenas para os padres. Todo mundo é todo mundo. Ide a todo mundo. Qual é o mundo da escola que os professores devem ir? Até aos pais, que são os responsáveis pelos filhos. Então, todos nós temos um mundo a percorrer. E enquanto nós não chegarmos ao fim do mundo, por causa do Evangelho, estaremos em dívidas com o nosso Senhor. Para isso é preciso você entender por que estamos celebrando a solenidade da Santíssima Trindade. E você sairá desta missa com uma pequena tarefa. Então, meditávamos sobre isso. Somos um veículo, temos um tanque. Este tanque tem um reservatório que se chama água do... O que acontece quando fomos batizados? 3 coisas. E aí, quem arrisca? No batismo, nos é apagado a mancha do pecado original, venial ou grave, mortal. Em preparadores do batismo original. Depois nos tornamos o quê? Membros, porque nos tornamos filhos de Deus. Qual é o mistério, a natureza, qual é a categoria do mistério que nós celebramos a ascensão do Senhor? São os mistérios dolorosos, luminosos, gloriosos ou gozosos? Os mistérios glória. Qual é o primeiro mistério glorioso? A ressurreição. O segundo, a ascensão. E o terceiro? Vinda do Espírito. Quarto, quem é que sobe aos céus? A assunção. E o quinto, tudo a gente viveu isso nas nossas últimas liturgias. Então, após a ascensão do Senhor, vem o Espírito Santo de Deus. Vamos lá. Então, a solenidade da Santíssima Trindade deve em nós fazer compreender a virtude da religião. Somos um automóvel, um veículo, temos um tanque. Este tanque está cheio da água do batismo, que nos fez participar da vida divina por meio da filiação do Filho de Deus, da graça do Filho de Deus. Por conta da sua paixão, morte e ressurreição, nós no batismo participamos de Deus. E este é o gravíssimo dever dos pais, de fazer com que os filhos imediatamente participem da vida de Deus. Enquanto você não trouxer o menino para batizar, é sua responsabilidade deixá-lo como um pagãozinho, né? Se ele veio ao mundo, todo ser que vem ao mundo imediatamente deve receber a graça santificante. Então, este reservatório é o dia do nosso batismo. E para que a gente compreenda o que é uma virtude de religião e o que é participarmos de Deus e o que é a vida sobrenatural, é preciso compreendermos por meio dos meios naturais. Então, quando nós estamos caminhando para Deus, acontece como uma mãe. O que é que a mãe faz quando a criança vai aprender a andar? Cadê Ícaro? José está aprendendo, ou José Ícaro, é o contrário, né? É José ou Ícaro primeiro?
Ícaro José. Ele está aprendendo a andar. A mãe segura no filho. Vamos lá, pelos meios naturais a gente vai entender o meio sobrenatural. A mãe vai sustentar o menino para que ele ande. Ele terá uma grande confiança, porque a mãe está ensinando o filho a que sua vontade faça aquilo que a vontade da mãe quer. E a mãe quer que o menino ande, e o menino quer o que a mãe quer que ele ande também, é uma única vontade. Porque ele passa a confiar no apoio da sua mãe, que coloca as mãos aqui embaixo dos seus bracinhos e vai soltando, levantando, soltando e levantando, para que ele sinta o peso do seu corpo e a sua musculatura passe a se fortalecer, até que ele sente uma grande alegria dentro do coração, que a sua cinturinha balança para lá, balança para cá, e ele começa a se firmar, e ele entende que ele tem uma estrutura, que a sua estrutura não é ficar não é rastejar, nem é engatinhar. A sua estrutura é feita para andar. Agora, se a mãe, também existem umas mães meio doidas, vamos lá supor que ela amarra uma corda no pescoço do menino. O que é que o menino vai perceber? A minha mãe está ficando meio sem juízo. Ele vai sentir primeiramente um enforcamento, e ele vai dizer: não, isso não está me segurando. Deus não faz isto conosco. Ele não nos sufoca, Ele nos apoia. Ele sabe aonde sustentar. Então, de maneira agora sobrenatural, Deus, Ele vai atuar no nosso organismo, que é um composto feito de corpo, espírito e alma, e vai tocar a virtude de inteligência, o Pai vai tocar na nossa vontade, e essa virtude de inteligência vai atuar, de religião, vai atuar na nossa inteligência, que moverá a nossa vontade a fazer a vontade dEle. Quem está na religião e na igreja achando que Deus proíbe tudo, não está no lugar certo. Não é o seu lugar dentro da igreja. Não é. Por isso que existe uma pleiade de ofertas, de religiões, agora cada uma de acordo com as vontades prazerosas dos números de pessoas que existem na face da terra. Imaginem, então, portanto, se existisse uma religião para cada pessoa. Nós cremos e vamos professar daqui a pouco em um único batismo. Ponto. E acabou. Depois, então a gente aprendeu como é que o Pai faz com a gente. Agora vamos aprender o que é que o Filho faz. E o que o Filho faz é o que o Pai faz, e o que o Espírito Santo também. Só que eles atuam em certo sentido de maneiras diferentes, né? Mas Deus está agindo ali e atuando em nós, né? Depois você entendeu agora que somos um veículo, que temos um tanque abastecido pela água do batismo, e que para este veículo andar e ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, ele precisa de uma força. O carro anda sem motor? Sim ou não? Sim, mas tem que empurrar. O que é mais fácil? Colocar no carro um motor, que é Deus. Resumindo e fechando a primeira questão, Deus, Ele é o motor que age em nossa vontade, que nos faz andar, nos faz ser
como filhos dele. Depois, esse carro com este motor, ele vai ser guiado, e aí está pronto. O carro tem um eixo central que vai fazer com que a admissão do motor atinja as rodas que tem lá a junta homocinética. Isso vai fazer com que o giro do motor gire ao eixo que gira as rodas, e ele anda de acordo com o combustível que nele tem. Agora, este carro que foi ajudado pela graça de Deus, por meio da virtude de religião, ele precisará agora de um certo cuidado, um seguro de vida, para que o sustente. Este seguro é nada mais, nada menos do que a vida de oração, porque eu não tenho como estar sendo movido por um motor que é Deus, sem me comunicar com Ele. Existe uma comunicação, que são os sacramentos. Então você foi batizado, agora você vai passar a primeira marcha, que é o sacramento da primeira Eucaristia, e vai caminhar e vai ser iluminado pela graça de Deus, pelo testemunho dos santos, nesta comunicação que existe, que é a vida de oração. Depois você passa a segunda marcha, que é o sacramento do matrimônio. Foi desse sacramento, mesmo que você não é casado, que você nasceu, e é uma bênção. Agora você precisa sustentar este sacramento com a Eucaristia, que é a comunhão, que é o mesmo motor que é Deus, E aí você está lá na marcha de força, que é a comunhão. Perdão, antes, minha gente, tem o crisma. Então você é crismado, segunda marcha. Desculpa aí. Aí não, crismou. Segunda marcha. Aí agora eu vou para a terceira marcha, ou seja, eu agora tenho que me entender como crismado, que eu tenho um compromisso no mundo, seja como celibatário, como solteiro comprometido, seja como sacerdote, seja como homem ou mulher casados. Aí eu vou passar agora qual marcha? A terceira marcha. E o carro vai andando, e você está bem, você está indo por todo mundo, levando o evangelho a toda criatura. O carro arrochado, que é os sacramentos. Outros tem um mamão, quando não tem manutenção. E aí você que agora tem o matrimônio, a ordem, vamos passar a quarta? Que é a ordem, que é o padre que reza a missa e que faz você ser santo, por conta que ele não deixará você não viver o terceiro mandamento, que é a Eucaristia dominical. Mas ainda falta quantas marchas? A quinta. Aí você vai da quarta e quinta marcha, a unção ou a penitência. Padre, o carro quebrou. Vocês ouviram a primeira leitura, sim ou não? Qual foi a profissão que foi dita na primeira leitura de hoje? Que pode ser o Filho de Deus. Quem prestou atenção? Um pedreiro, um mestre de obra, um construtor da sabedoria. Se o Filho de Deus, que é o Verbo que veio a nós, ele é um pedreiro, um construtor da sabedoria da igreja, ele também pode ser um mecânico. Você, por infelicidade, quebrou o carro no quebra-mola do pecado venial, ou passou num buraco do pecado mortal, desmantelou a roda, não vai mais para frente nem para trás.
Então você está na quinta marcha, vai ter que dar uma reduzida para a primeira marcha e vai de ré, ou muitos acionam o reboque e pede para trazer no mecânico. Aonde está a oficina? Ali, na casinha do confessionário. Lá o mecânico vai colocar um computador na sua central, que chama-se exame de consciência. Ligou. Aí vai dizer a central: tá faltando um fusível aqui, tá com vazamento, um nível baixo de óleo aqui, na eletrônica, na injeção, nos pistões, na vela, alguma coisa está precisando consertar. Aí o mecânico, ele sabe direitinho que está faltando. Por isso que o mecânico planificou os 10 mandamentos, que nos ajuda a fazer o exame de consciência. Olha, ou se você sobrou na curva e disseram que você deu PT, perda total, aí vão dizer: acabou-se. Jesus vai dizer: não, porque eis que eu renovo todas as coisas. Ele vai consertar o eixo, a junta, a mocinética, a barra de direção. Ele vai deixar o carro, ele vai até fazer uma lanternagem toda, vai deixar o carro, mas vai faltar uma coisa: pintar, que é polir, pintar, polir, lixar, pintar, e no final colocar um verniz e deixar o carro o quê? Novo sem adulteração, porque tem muitos que adulteram quando vai consertar, não conserta direito, e aí quando chegar um especialista, que é o demônio, que sabe onde estão os seus defeitos, aqui eu vou investir porque o cabo não deixou o mecânico consertar direito. Não, é impecável a sua manutenção. Ele vai enviar agora o segundo mecânico, que vai lustrar e polir o veículo que somos nós, que é o Espírito Santo de Deus. Ele não vai só nos consertar, ele vai dizer: eu quero que você venha na minha oficina, mas você vem na minha oficina para você ser santo. E aí vamos sair desse jeito. Duas analogias, né? Falei da mãe que ensina o menino a andar, e desta composição que eu falei semana passada sobre o tanque do veículo, e agora o motor, que é a Santíssima Trindade, que vai atuar na parte espiritual que somos: vontade e inteligência, que os animais não têm. Quando o cachorrinho é separado da mamãe, da sua mãe, né, da cadela, quando passa 3 meses de separação, o cachorrinho, ele não diz uau, 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 e aí o dono traduz: eu acho que ele está dizendo que está com saudade da mãe dele, porque o cachorro não é espiritual, ele não sente saudades, e até do dono ele sente falta, porque o dono é aquele que bota comida para ele fica ali investigando o que o dono está fazendo, né? Então, meus irmãos e irmãs, a ação de Deus irá agir em nós, irá então inspirar por meio dos dons a virtude da caridade, que é ferida por conta do pecado, mas a fé e a esperança nos trouxe até aqui, e Deus vai então colocar muitos acessórios em nós, que são primeiramente as 4 virtudes da prudência, da temperança, da fortaleza e da justiça, as 4 cardeais. E
muitos frutos e dons que vamos daqui a pouco nas preces de hoje lembrar desses dons. É assim que Deus atua, por meio da virtude da religião. Então, quem vive a religião e acha que a religião proíbe as coisas, não está entendendo aonde está o tanque, aonde está o motor e aonde estão as peças, os acessórios deste automóvel. Muitos estão na igreja achando que as rodas é no teto, que o tanque é dentro do banco traseiro, embaixo, dentro quer dizer, que o motor está na mala. Às vezes a Brasília vai, né? O Fusca. Mas que o motor está no passageiro e está no canto errado. Vamos lá. Vamos procurar a oficina, tempo comum, quinta-feira, caminhar com Jesus, que sob o pálio vai protegido com a sua igreja, que o cobre com a sua proteção. Achamos que é a gente que cobre Jesus e que somos nós que levamos Ele, mas não, é Ele que nos cobre, é Ele quem nos guia e que nos conduz. E vamos então piedosamente buscar nestas solenidades, a partir de então, viver de acordo com a graça santificante que está no reservatório da pia, do batismo que nós vivemos, e ali começamos a ser católicos. Cristão não ficamos. Cristão nos tornamos a vida inteira, mas naquele momento eu me tornei católico. E quem me batizou foi um sacerdote com estola casula, que me deu a graça santificante. Rezemos pelos padres. Amanhã o nosso bispo completa 24 anos de ordenação episcopal, alguns padres também que foram ordenados, e por eles e com eles vamos rezar por toda a igreja. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.